Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso canal Pensado, falando sobre futebol, esclarecendo aí alguns temas muito importantes. Quero agradecer a presença do Douglas Basoli, Thiago Borges, Lucas Loyola, Antônio Silva e o Adriano, que também se faz presente na nossa live, nossa conversa, nosso bate-papo. E então, assim, para a gente já começar e ser bem prático e específico, hoje quem vai estar falando sobre o assunto, que é a relação entre a variabilidade da frequência cardíaca e o aumento no desempenho físico dos jogadores de futebol, é o nosso entendedor aí, que também vai abordar esse assunto, o Lucas Loyola. Mas antes disso, rapidamente apresentar aí o nosso convidado de hoje, que veio ilustrar aí a nossa tarde aí, o Antônio Silva. Rapidamente, Antônio, só falar um pouquinho aí de onde você trabalhou, né? Um pouco rapidamente aí sobre você, seu trabalho, por onde você passou. Então, o meu início foi no Atlético Paranaense, né? Comecei com as escolas de futebol, né? Passei para a escola, fiquei uns 9 anos na escola de futebol do Atlético Paranaense. Fui professor dessas escolas, daí fui supervisor. Aí de supervisor eu fui para a base também, daí fui supervisor lá na base do Atlético Paranaense, fui do sub-15, do sub-17, sub-19 e sub-20, né? Legal. Daí eu saí do Atlético Paranaense, né? Aí fiz algumas competições, Copa Brasil, Taça Nike, o Taça São Paulo, enfim. Aí depois eu saí dali, eu fui lá pro Capa, que é um clube que é um clube formador, que lá saiu aquele Lucas Piazão, saiu Alexandre, que tá no Porto, enfim, outros. Uhum. Aí depois eu fui pro Santos, lá pro Santos, eu fui trabalhar com as categorias de base de futsal. Quando eu cheguei lá, eu não consegui entrar no campo, porque já era em setembro e já não tinha mais vaga. Aí de lá, eu voltei para o Atlético Paranaense ainda, aí depois eu fui mandado embora, aí de lá eu fui para o Renato Vicente, comprador físico, eu trabalhei junto com o Gustavo Silva. Aí de lá, eu peguei e vim pro Joinville Esporte Clube, né? Fiquei ali por 3 anos e meio, né? Cheguei comprador físico do Sub-15, aí depois eu fui mudado, fiquei no Sub-15, depois fui pro Sub-17, daí fui mandado embora, aí retornei um ano e pouco depois de supervisor, da categoria Sub-20. Sub-20 e Sub-15. Daí, agora estou aqui no Juventus de preparador físico da categoria Sub-20. Esse é um pouco. E agora foi aprovado no mestrado lá em Portugal, na UTAD. Isso aí é top. Estudar um pouco lá fora agora. Isso aí é um mérito que a gente aí fica feliz por você aí, com certeza. Bom, obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio, pela apresentação, bacana mesmo, um ótimo currículo aí, dá para ver que sua experiência é muito vasta aí no futebol e só vai agregar. Então agora passo a palavra aí para o Lucas Loyola, agora é com você, tá? Passa a bola. Bom, boa tarde a todos. Thiago, conversa prévia, selecionou esse artigo que fala sobre a variabilidade da frequência cardíaca. É importante frisar que a variabilidade da frequência cardíaca, assim como outros parâmetros, são utilizados principalmente no controle de carga de treinamento. Eu escolhi por fazer uma apresentação como é o habitual nas universidades, seguindo todo o protocolo do segmento do artigo. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, fica tranquilo, fica à vontade, para a gente poder debater. Apesar que no final ficaria mais tranquilo, seria mais fácil. Porém, pode intervir aí, puxa, fala aí, não tem problema, abre o microfone e fala para a gente trocar uma ideia. É um assunto bem interessante. Essa pesquisa, ela não é tão recente, 2012, né? Tem 8 anos. A variabilidade vem sendo utilizada com bastante frequência, até pelo advento dos smartwatches, pelos smartphones, que nos dão um pouquinho mais de facilidade. Ao longo da apresentação eu vou falando sobre isso. Tá legal?
Então, o título é a relação entre a variabilidade da frequência cardíaca e o aumento no desempenho físico de jogadores de futebol. Bom, o artigo ele começa conceituando, caracterizando a modalidade. A gente sabe que o futebol é uma modalidade intermitente, de alta intensidade, acíclica, onde a gente tem curtos intervalos de recuperação entre ações de alta e baixa intensidade. O maior fornecimento de energia no futebol é proveniente do metabolismo aeróbico. Tá? Porém, a gente sabe que as atividades mais decisivas, né, os lances pré-gol ou que antecedem uma jogada de defesa, os saltos, os chutes, enfim, são executados em altíssima intensidade, alta e altíssima intensidade. Então, a força, a velocidade, a própria resistência aeróbica, a potência aeróbica, elas são imprescindíveis para o atleta de elite, para o atleta de futebol de elite. Basicamente, para as modalidades coletivas vão estar inseridas nesse formato de força e velocidade. A gente tem que ter em mente que a capacidade aeróbica, a potência aeróbica, ela serve de base, ela não é menos importante que as outras, mas ela que vai recuperar as ações de alta intensidade. A partir do sprint, quem faz a recuperação desse sprint é o metabolismo aeróbico. É bastante comum a gente perceber quando a gente faz o sprint, o atleta faz o sprint, após o sprint vem aquela sensação de frequência cardíaca alta do atleta buscando o ar. É nesse momento que o sistema aeróbio está recuperando, né, os fosfagênios musculares. E a gente tem na pré-temporada um momento de aumento, né, das capacidades físicas em questão, as adaptações fisiológicas positivas, né, e o aumento do desempenho que a gente espera, né, nesse período de pré-temporada. É curioso falar que hoje a gente já tem estudos mais recentes que até mostram algum decréscimo em algumas valências, como potência, velocidade, até meio um contrassenso. Tá? Porém, a gente busca, posterior a esse trabalho de pré-temporada, quando há uma diminuição do trabalho, principalmente do trabalho de volume, começa a entrar um pouco mais de qualidade no trabalho mais intensos, porém mais curtos, a gente começa a ver o retorno da velocidade. É curioso isso. Parece que a gente treina para piorar. Não está em questão aqui isso no artigo, mas é curioso a gente pensar sobre esse aspecto. Mais para frente pode elucidar melhor esse tipo de questão. Bom, também, não menos importante, ou muito importante, é o controle das adaptações fisiológicas, né? Que é o centro desse artigo. Né? Nesse artigo, os autores buscaram a avaliação da potência aeróbica através do Yo-Yo Intermittent Recovery Test, nível 1. Tá? Ele tem o nível 1 e o nível 2. O nível 1 inicia por 8 km por hora, o nível 2 por 11,5. Na realidade, dá por um espaço de 20 metros, onde o atleta, a partir de um sinal sonoro, ele tem que manter aquele ritmo. Aqui no JEC, a gente tem utilizado o TECAR, que, na verdade, é um teste similar a esse. O Yo-Yo é um teste amplamente difundido aí na literatura. A partir dele, a gente tem a obtenção da velocidade pico, tem o VO2 máximo, enfim, tem algumas formas que a gente pode chegar nesses valores também de VO2. Outro controle das adaptações fisiológicas presentes no artigo, que é o principal, né, nesse caso, seria a variabilidade da frequência cardíaca. E seria a resposta do sistema nervoso autônomo. A gente tem uma resposta simpática e parasimpática. Tudo aquilo que é autônomo, que a gente não tem controle, a frequência cardíaca, tem esses momentos de frequência cardíaca, onde a gente não tem o acréscimo
como eu posso falar, o acréscimo induzido, a gente pode falar por autônomo, onde o sistema regula por si só. Tá? Então, assim, qual que é a pergunta em questão? O que o artigo quer saber? Então, identificou-se que não havia estudos associados à variabilidade da frequência cardíaca com desempenho em testes de campo, que exigem a combinação de capacidades neuromusculares, cardiovasculares relevantes para o desempenho em campo. Então, a forma para a gente ver, né, até hoje, né, a gente tem para identificar o desempenho em campo, principalmente quase 10 anos para trás, a melhor forma era através dos testes de campo. Hoje a gente já pode cruzar isso com dados de GPS, enfim. Não, na época não podia, mas a gente era costumeiro a gente falar, o atleta que está bem condicionado é aquele que foi o melhor no teste. Talvez hoje a gente não possa fazer essa inferência, mas não deixa de ser uma forma da gente buscar como o atleta está, né? Ainda é comum a gente fazer, a gente faz isso. É uma forma também de saber o estado atual do atleta para poder determinar como a gente vai intensificar os trabalhos. Para que a gente possa entrar um pouco a fundo no artigo, eu acho bacana entender como é que se faz a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, ou como a gente entende. Na figura que vocês estão verificando, estão observando, ela mostra em cima. Pode falar, Thiago. É que não tá, o teu slide ele não tá rodando aqui, não sei, para mim só, para mim não tá. Peraí que eu vou encostar aqui a porta. E aí? Agora sim. Oi? Deixa eu só ver aqui, porque eu vou ter que voltar. Então, fiz um monte de coisa aqui, um monte de palhaçada, se não aparecer. Tá. É só porque eu estava com o artigo aberto na outra tela aqui. Se precisasse usar. Tá vendo? Vocês estão vendo agora? Só a tela inicial. Tá, não, beleza. Tá na tela inicial, beleza. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu consigo fazer aqui. Tá, vai, vamos assim. Bora. Mudou? Mudou. Tá, beleza, bora. Então, eu fiz ali a introdução, contextualização, caracterização da modalidade, falei sobre a questão do fornecimento de energia pelo metabolismo aeróbio, a questão das atividades de alta intensidade, né? Então, a modalidade é predominantemente aeróbio, mas as ações que definem o jogo são as ações anaeróbias de alta intensidade, e os atletas de elite percorrem 28% em alta intensidade e tem 58% a mais de sprint. E, como eu falei, a força e a velocidade são imprescindíveis para essa modalidade. E a pré-temporada é o momento que a gente tem para ganhar, principalmente para ganhar essas capacidades. Tá? E a gente tem o controle das adaptações fisiológicas no presente estudo, já falei do ioiô, e a variabilidade da frequência cardíaca. Então, a dúvida, né, o problema em questão foi que eles identificaram que não havia estudos, né, que mostrassem a relação da variabilidade da frequência cardíaca com desempenho em testes específicos. Como eu falei antes, os testes específicos eram prioritariamente utilizados para significar a performance do atleta em campo, o desempenho, né, dele em campo. Hoje a gente tem um pouquinho mais de recursos, GPS, análise de vídeo, enfim. Mas ainda assim é comum você poder relacionar o desempenho em teste físico com o desempenho em campo. E tem alguns estudos aí mostrando isso. Tá? Se você tem o melhor teste, por exemplo, no TK, que é o teste que nós utilizamos aqui, você tem a maior distância percorrida em jogo, enfim, isso já tem. Mas não é só para mostrar que antigamente se utilizava bastante, né, os testes de performance como indicadores de performance de jogo. Tá? Bom, acho que essa imagem aqui é uma imagem legal para vocês, a gente tentar entender o que é efetivamente. Isso aqui embaixo, essa imagem é um ecocardiograma, eletro. Então, a gente tem em cima, a primeira imagem é uma imagem de uma pouca variabilidade da frequência cardíaca. Você vê que
que é? Cada pontinho desse em cima é o R. Então, a gente vê a variabilidade da frequência cardíaca. Deixa eu até pegar a caneta aqui, eu fiquei riscando e agora eu posso usar ela, né? Então, vamos lá. Aqui é contador, aqui, ó. Boa. Aqui, ó, a gente é uma onda R, tá? E a variabilidade é justamente o quanto essa onda varia. Aqui, para que pode ver que nesse primeira onda aqui, ela não varia, um pouco varia. Já nessa de baixo, a gente tem uma distância média aqui, uma distância maior, uma distância pequena. E o que é importante a gente entender? Quando a gente se encontra, o nosso sistema vagal, né, autonômico, que regula, independente da nossa vontade, a nossa frequência cardíaca, quanto mais estressado, quanto mais sobre treinamento o atleta está, ou nós mesmos, quando a gente está numa situação de estresse, a tendência, a gente tem uma baixa variabilidade da frequência cardíaca. Quando o atleta apresenta uma alta variabilidade, é mais interessante. Está relacionado à melhor performance, está relacionado com níveis bons, ótimos níveis de treinamento. O atleta não está sobre overtraining ou com excesso de treinamento. Tá certo? Então, acho que essa imagem ele fica bem clara aí. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Então, os objetivos desse estudo foi relacionar os índices vagais de variabilidade. Tem vários índices, tá? Eu não vou ao longo do artigo, eu não vou me ater aos índices. Eu vou praticamente só um índice, que é o índice que é o mais relevante para esse tipo de controle. Ou mais, eu diria mais simples, mas que mais se utiliza hoje, tá? Para controle da variabilidade. Então, o objetivo é relacionar a variabilidade com o desempenho do ioiô teste do início da pré-temporada e ao final da pré-temporada comparar os índices de desempenho de força explosiva, velocidade e os índices de variabilidade nos dois momentos em jogadores de futebol profissional. Na metodologia, é uma coisa interessante para quem não está acostumado com os artigos científicos. Se a grande maioria leu, nesse artigo, inicialmente haviam 20 atletas, porém, só foram considerados 10 para a pesquisa em questão. Por quê? Somente 10 cumpriram o início ao final das atividades. Lesão e N motivos, cumprimento das sessões, enfim. Então, somente 10 dos 20 foram considerados na pesquisa. Então, teve um momento 1, foi o momento da avaliação da variabilidade cardíaca em repouso dos atletas. Após esse momento, fez-se o ioiô teste, 24 horas após, o salto com contramovimento e o teste de velocidade. Alguém sabe o que é o salto com contramovimento ou não sabe? Alguém puder falar? Quem não sabe aí, fala aí. Eu não estou vendo todo mundo. É o salto parado, Lucas? Não. Salto contra movimento, você sai na posição em pé, mão na cintura, desce até 90 graus, o mais rápido possível e salta. Sim. Então, você tem o tapete de contato, você vê a altura ou o tempo de voo. A partir disso, você tem a potência. Tá? Para ficar claro. A velocidade, você vai ver na frente, mas foi um tiro de 30 metros com fotocélula. Tá? Basicamente foram isso. E o teste que é feito através do BIP. Ô, Lucas, rapidamente, pegando o gancho aqui desse negócio de salto, para não perder o raciocínio, lá no artigo que eu li, depois que fizeram os testes com os 10 atletas, né, porque viu lá que alguns saíram, outros não fizeram e tal, o teste, principalmente o salto, ele não foi conclusivo, porque ele não tem um efeito de performance, assim, para você poder avaliar assim, o jogador,
ou esse teste, ele, por exemplo, é imprescindível para ter tal parâmetro? Porque na maneira como eu li lá, ele dá a impressão que ele foi conclusivo, como se não tivesse um efeito, né? Não sei se foi isso que eu entendi. Como eu vou seguir no artigo, a gente vai chegar nesse ponto. E a gente pode me parar. Quando eu chegar nesse ponto, pode me parar que a gente fala. Na realidade, ele não observou, na verdade, melhora. O artigo fala, não observou melhora no salto vertical. Nesse artigo, ele não conseguiu. Foi mais ou menos o que eu falei lá no início. É muito comum a gente identificar uma diminuição da velocidade e da potência após a pré-temporada. Por quê? Normalmente a gente condensa volume e intensidade num curto período de tempo. E aí, vou sair para explicar um pouquinho, vou sair um pouco do contexto. Tá? Aí a gente entra. O futebol ele é totalmente concorrente. O que seria isso? Atividades, capacidades aeróbias, de média, longa duração, com atividade de potência e força, velocidade. Então, um puxa para um lado, um puxa para o outro. Vamos pensar no maratonista, que corre lá seus 42 km, e no 100 metros. Tá? O atleta de futebol está no meio disso aqui. Ele usa os dois. Exatamente. Em algum lugar desses extremos, está o atleta de futebol. Então, assim, talvez o atleta não tenha que ser um exímio corredor fundista. Talvez a gente possa ter um atleta que seja um exímio fundista e um exímio velocista. De repente, pela especificidade do futebol, a gente pode ser um especialista em velocidade, numa beirada. Só que por quanto tempo ele vai conseguir fazer isso? Então, assim, ele tem que ter os índices também aeróbicos para que ele consiga recuperar essa atividade de alta intensidade. Vou voltar aqui para o contexto, mas, assim, foi mais ou menos que já falou um dos resultados que o artigo faz. Analisados registrados durante 10 minutos, tá legal. O atleta ficava deitado, posição supina, que é a posição de barriga para cima, tá? Essa é que o atleta fique calado, quieto. Se der para ser uma sala mais escura, o atleta tem que ficar quieto, tá? Sem conversar nem nada. Para quê? Para que ele chegue a níveis de frequência cardíaca de repouso. Não é basal. Basal é aquela frequência onde você acorda. A partir dos 10 minutos, ele tira os 5 minutos finais, porque é onde há uma estabilização dessa frequência e ele considera esse tempo. Vou registrar aqui que hoje já existem métodos bem mais rápidos, podendo ser sentados, métodos que você avalia 2 minutos, tá? Eu não tive ainda o tempo, na verdade, para colocar na apresentação, mas eu quero passar para vocês os diversos aplicativos que já existem para a gente poder fazer essa mensuração, às vezes pelo celular, o celular que tem digital, alguns fazem também pela câmera do celular e prioritariamente com as cintas de frequência cardíaca integrada ao celular, ou mesmo relógios de frequência cardíaca. Bom, nesse caso, alguém falou? Vai. Não, pode tocar. Nesse caso aqui foi utilizado o Cubius para fazer análise da variabilidade da frequência cardíaca. É um software utilizado no computador. É importante colocar que o principal parâmetro é esse tal de RMSSD, tá? Que aí coloca aqui que a raiz quadrada da média dos quadrados, a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre aqueles intervalos RR, tá? A partir desse parâmetro é que a gente observa essa variabilidade. Tem outros parâmetros, mas esse é o mais utilizado hoje no controle dos atletas. Tá? Então, o que a gente pode ver? Essa é a primeira tabela do estudo. Então, aqui, o que a gente viu? Tá? Há uma diferença positiva
a gente não está falando ainda de variabilidade, uma diferença positiva de potência aeróbia, que é o aumento da distância total, né, percorrida no teste do momento 1 para o momento 2. Tá? A gente pode ver lá que é muito provavelmente positiva. Então, conforme a análise estatística, ela nos leva a essa... Tá? A gente também tem a velocidade, embora a gente olhando assim, parece que é muito pouco, a estatística nos dá que há uma diferença, sim, uma diferença significante, a diminuição do tempo nos 30 metros. Então, os atletas melhoraram do momento 1 para o momento 2, início pré-temporada para o final da pré-temporada. Porém, aquilo que o Michel colocou, não foram diferentes, não houve diferença significativa do início da pré-temporada para o final da pré-temporada. Na realidade, há uma diferença pequena, tá? Uma diferença pequena, mas ela não é significativa, estatisticamente falando. Com relação aos dados de autonômicos, né? Os dados vagais, que a gente consegue captar a partir dos medidores de frequência cardíaca, de variabilidade, no caso, né? O que a gente observou? Que o RMSSB, o HF, o LF não foram diferentes. O que é? Eles não foram sensíveis à mudança no M1 para o M2. Então, esses parâmetros praticamente não se alteraram no início da pré-temporada para o final da pré-temporada. O que a gente observa só foi um aumento, tá? No aumento em milissegundos do RR médio, tá? Então, a gente consegue ver lá que de 1013 passou para 1083, tá? Estatisticamente, isso houve uma diferença, bem como a frequência cardíaca de repouso. É comum, isso já está bem descrito na literatura, o atleta diminuir a frequência cardíaca de repouso. Tá? Isso mostra uma melhor performance, um melhor trabalho, né, da função cardíaca, principalmente por aumento do volume de ejeção. Meu coração ele aumenta de tamanho, ele consegue ejetar mais sangue, logo ele então ele tem a diminuição da frequência cardíaca de repouso. Ele se torna mais eficiente. É isso que a gente pode ver com essa adaptação fisiológica aqui. Tá? Bom, os resultados. O que a gente observa nessa figura? Eu debati um pouco para entender e vou tentar explicar para vocês. Assim, parece só um discurso. Essa linha que passa é uma linha de tendência. Então, a gente mostra uma linha de tendência, uma tendência linear crescente. Que a gente pode ver. O que ela mostra, né? Ela pega o valor inicial de variabilidade aquele primeiro parâmetro, tá? Do RMSB em milissegundos. O que ela mostra? O atleta que tem maior variabilidade, ele, em tese, tem alguns outliners aqui, mas ele mostra uma melhor capacidade de se adaptar ao treinamento, a sensibilidade na atividade aeróbia. A gente pode mostrar isso aqui, ó, esse delta, tá? Delta percentual. O que é isso? O que quer dizer isso? Esse delta é o seguinte. Delta é a diferença. Então, ele pega o resultado do primeiro teste, o resultado do segundo teste, ele faz a diferença. Quando a gente fala em delta, é a diferença entre as medidas. E o percentual. Então, o percentual é o delta percentual dessas medidas. Então, esse pontinho aqui, ó, que é o ponto mais alto aqui. Tá? O que é isso?
foi a maior diferença do início do atleta que teve, fez lá, vamos supor que o cara tenha feito uma distância de 1.000 e ele fechou 2.000 metros no final. Vamos supor que ele tenha a diferença de 1.000. Então, a maior diferença de adaptação, de melhora, que ele identificou? Os atletas que tinham lá no início os maiores valores de variabilidade, eles foram mais sensíveis ao treinamento. Eles conseguiram treinar mais, eles conseguiram se adaptar mais, eles ficaram mais bem treinados. Não quer dizer que o cara que tem a maior variabilidade, ele vai ser o mais bem condicionado. Mas tende a ser o cara que tem a maior variabilidade a ser mais adaptável, a conseguir condicionar mais. Não quer dizer que é o melhor. Se isso ficar claro. Porque o meu melhor, ele pode estar na frente dos outros, mas ele se adaptou pouco. Mas ainda assim ele conseguiu melhor. Ele pode ser muito mal, mas ele tem a capacidade de se adaptar melhor. Isso é importante. Pode ser que a explicação não tenha ficado muito clara, mas depois a gente pode se aprofundar nisso. Bom, peraí que eu... Tá. Só uma questão, então... só uma questão. Pode falar. Tá ouvindo? Boa. Volta desse gráfico novamente ali. Pelo que eu entendi, você quis dizer o seguinte, você não, pelo artigo aí, né? Uhum. O cara condicionado não quer dizer que seja o melhor, mas o cara que tem a maior variabilidade é o que melhor se adapta, é isso? Isso. Que da hora que tu falou travou, né? Ah, não, é isso. É isso, tá. Nesse caso aqui, especificamente, o que esse gráfico mostra? Que, como ele coloca lá, houve uma forte correlação entre o índice vagal no início, que é essa variabilidade, com o percentual do delta de variação no desempenho. Então, o cara que teve, quanto maior a variabilidade, maior o percentual de variação, que pode ser inverso também. Nesse caso aqui, houve uma melhora do desempenho. Talvez a gente poderia ver o inverso também, mas isso eu não posso inferir. Não sei se eu fui claro. Ah, entendi. Então tá. É um pouco complexo aí para entender. Talvez eu também não esteja muito sendo claro, mas depois a gente pode discutir melhor. Bom, então volto que o objetivo do estudo foi analisar as respostas de desempenho ao longo da pré-temporada, tá? E principalmente verificar se a variabilidade da frequência cardíaca em repouso tem relação com a melhora do desempenho, tá? E o principal resultado do estudo foi uma forte associação, aí como eu estava explicando na figura, uma forte associação dos índices de variabilidade, índices vagais, né, com o percentual de aumento do desempenho no teste do ioiô teste, que seria níveis de potência aeróbica. A gente pode identificar também que o ioiô teste, na sua realização, do meio para o final, há um importante incremento de metabolismo anaeróbio. Então, sim, ao final do teste, você também tem a capacidade anaeróbia e potência anaeróbia, enfim, atuando aí. É importante colocar isso. Ele frisa isso no artigo. Porém, a gente viu que os níveis anaeróbios não foram sensíveis. Né? Na verdade, a variabilidade não foi sensível. É o que eu falo depois aí. Não apresentou relação com o aumento do desempenho da potência e da velocidade. Tá? Então, na discussão, basicamente, já como foi dito antes, ele parece que a variabilidade não apresenta uma relação para os testes anaeróbicos. Né?
No artigo não foram observados também melhoras de desempenho anaeróbio, eu botei aeróbio ali, tá? Anaeróbio de velocidade. Não houve melhora significativa na potência. Não foram, perdão. No teste foram observados, né? A melhora no momento 1 no momento 2 foi observado melhora no desempenho aeróbico, cheio ioiô, e na velocidade. O que não houve foi na potência, assim como o Michel falou. E não houve diferença também da variabilidade. A variabilidade no primeiro momento e no final, ela não houve diferença significativa. É importante colocar. Tá? Os resultados, é interessante essa colocação, tá? Eles sugerem que os atletas, aí como a gente está falando, na verdade é o resumo daquela primeira figura. Os resultados sugerem que os atletas com maior modulação autonômica, o que é? Lembra daquela figura lá, mais para a direita da figura, tá? São mais responsivos ao treinamento. Tá? Então, olha lá, 72% da variação, tá? Da variação de ioiô teste, a variação do aumento da desempenho, tá? Pode ser explicada pelos índices de variabilidade, tá? Então, essa informação é importante porque imagina que eu posso individualizar meu atleta. Eu sei que os atletas com maiores índices de variabilidade são mais responsivos às cargas de treinamento. Então, talvez eu possa modular essa carga. Isso que é um achado para mim, mais interessante do artigo. Então, na verdade, aí isso aqui é a conclusão, né? Eu até não botei a conclusão, ele só coloca que as 6 semanas foi capaz de melhorar o ioiô teste, a velocidade, e a partir dos dados de variabilidade, a gente pode visualizar as cargas dos atletas. Bom, na realidade, a gente... Como é que é? Aí se queimou, né, mano? Colocar depois vai chamar de carro também. Como é que ela neguinho que ela fazendeiros para a gente tentar resumir. Tá? Queimou, né? Tem um som de fundo aí, né? É do Antônio. Não, é só o áudio. Eu quero te ver. Você quer me ver? A câmera pode deixar. O microfone, filho. Pera aí. Vê se tu acha aí. Aí, boa. Aí se você quiser falar, depois você só abre aí. Então, assim, basicamente ele mostrou isso. Que a partir da variabilidade da frequência cardíaca, ele consegue identificar atletas mais responsivos, tá? Para individualizar a carga. E principalmente, a variabilidade foi sensível ao treinamento de velocidade e ao treinamento de endurance, né, que é a potência aeróbica, mas não o treinamento de potência. Basicamente, foi isso. A variabilidade, só para eu aproveitar o momento, a variabilidade ela está sendo usada hoje como um parâmetro de controle de carga. Então, hoje, a partir de 2 minutos, você consegue, um atleta sentado, quieto, mas sentado, você consegue identificar, tem vários aplicativos que ele identificam como é que está o seu estado de prontidão. Tá? Minimamente, uma medida por semana já é alguma coisa. Alguns estudos falam de 2 a 3 medidas, mas é aceitável você ter uma medida por semana, desde que essa medida ela tenha reprodutibilidade, seria de preferência no mesmo horário, de preferência no mesmo dia, em uma mesma condição. Vai ser um pós-jogo, ou vai ser o meu treino mais forte da semana, enfim. E basicamente tem se utilizado com outros parâmetros de carga para você eventualmente colocar o atleta de treino, enfim. É mais uma medida para a gente poder tomar a decisão se o atleta deve ou não treinar, deve ou não fazer tal atividade.
Basicamente é isso. Ok, obrigado, Lucas. Foi uma ótima apresentação aí. Você conseguiu explanar aí de uma forma bem legal para a gente poder agora começar a fazer as perguntas e abrir o debate. Então, deixo aberto aqui. Quem quiser iniciar a fazer a primeira pergunta, deixo aberto aí para ele dar sequência os demais que ele perguntar e já entrar no debate. Não precisa ser todo mundo de uma vez só, tá? Bom, eu tenho uma pergunta. Então manda aí, porque tá foda. Tá feio o negócio. O Thiago falou que anotou lá. Assim, ó, você falou ali que a pessoa tem uma aptidão você identificou que aquele cara está apto a ter uma melhor performance de treino. E aí eu tenho um atleta que aquele atleta não tem uma melhor adaptação, ele tem alguns problemas que não está ou acompanhando ou tendo dificuldade nessa adaptação do treino. Se eu identifico isso, eu tenho que fazer algum tipo de trabalho com esse atleta para tentar igualar ou equilibro a carga? Como é que seria uma ideia disso? Porque assim, eu identifiquei quem tem uma melhor performance, mas eu tenho lá 22 atletas, né? Então eu tenho lá 70% e 30% não. Eu teria que fazer um equilíbrio de carga disso? Vamos analisar o artigo, tá? Aí a gente pode extrapolar essa questão. O que ele observou? Que quem teve uma variabilidade alta conseguiu responder ao treinamento. Basicamente é isso. Da mesma forma, a gente pode pensar que então eu não preciso, então eu posso ser menos, eu posso entrar um pouco mais tranquilo no atleta que é mais responsivo, porque ele vai responder melhor na carga. Talvez para outro eu vou ter que entrar com uma carga mais pesada. Entendeu? Essa é uma pergunta que você vai ter que avaliar isso diariamente, mas o que a gente observou no artigo é mais ou menos isso. Tá. Que um consegue responder melhor que o outro. Então, a partir se você tem esse dado lá atrás, o que é bacana é a gente ter um momento de basal. Né? Vamos pensar que é difícil a gente ter isso, praticamente que é irreal, mas você tem um atleta que não está treinado. Vamos supor que teu grupo ninguém está treinado, está todo mundo destreinado. Eu pego esse índice, teoricamente, esse índice vai ser um índice praticamente uma identidade dele, entendeu? O RG dele, a digital. Então, a partir daquilo ali, a gente identifica que, opa, esse cara tem uma maior variabilidade perante ao todo, né? Isso comparando, importante a gente frisar, comparando ele com os demais, né? Não ele com ele mesmo, tá? E isso é uma outra comparação, é uma outra estatística. Mas, dentro de um grupo, o que a gente conseguiu, pelo achado do artigo, é isso. Quem tem maior variabilidade vai responder melhor ao treinamento. Então, de repente, por uma mesma carga, ele vai responder melhor e os outros não. Aí vai você entender se você consegue acrescentar ou não. Então, eu vou ter que ter um nivelamento e um equilíbrio. Seria isso, né? Sim. Legal. Porque você vai ter que entender qual que é a resposta dos demais frente a isso. Cabe eu colocar mais carga? Eu não sei também se o cara está lá tá na tampa, né? Vamos supor, se você está mandando todo mundo na tampa e esse cara está respondendo bem, pode ser que aquele cara ali que não está respondendo, aquele é o limite. Às vezes vai ter que até que abaixar, não sei. Não vai passar daquilo? Ele responde melhor a carga. Entendi. Legal. Bacana. Obrigado, Lucas. Pessoal, mais aberto a perguntas. Thiago, Douglas, Antônio, Adriano, está aberto aí para vocês. Fala, Pete. Não abriu. É no microfone, Pete. Aí. Ativou? Oi. Tem alguma relação com a posição dos atletas? Se é atacante, se é volante? Não tem? Nesse estudo, Pete, não fala nada sobre essa diferença de posição, tá? Eu acredito que sim, tá? E eu tenho que dar uma pesquisada. Eu acredito que vai ter, porque se a gente for pensar que já há
uma diferença de perfil. Vamos pensar em perfis que estão bem claros, né? Vamos pegar o beirada e o zagueiro, né? Sim. São perfis bem claros, assim. Se eles já têm diferença de predominância de fibra, né? Vamos pensar que beirada que é veloz, né? Então você vai ter fibra rápida, fibra branca, forte. Fibra branca. E Sim. o zagueiro tende a ser mais lento, não é uma regra também. Mas ele pode também ter fibra forte. Então, talvez não rápida, mas fibras maiores de produção de força, não necessariamente potente. Sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que... Eu não sei se tem, eu teria que pesquisar se tem algum trabalho que fale sobre variabilidade de frequência cardíaca e posicionamento em campo. Só pegando o gancho do Lucas rapidamente aqui, Antônio, eu li o artigo lá, nesse teste que foi feito, acho que vai a sua pergunta, tinha 2 goleiros, acho que 2 zagueiros, 4 meio-campistas, não sei se 1 ou 2 atacantes. Então tinha goleiro, então eu tive jogadores, eu acho que um lateral e um atacante, apenas um atacante. Então teve uma variação bem distinta de posição, porque eu tive goleiro, zagueiro, meio-campista, um lateral e um atacante. Então eles fizeram uma análise com esses 10 jogadores. Provavelmente, essa pesquisa, né? Tipo cacete. Sim. O primeiro, muito por conta da, não que tenha sido tão robusta, mas da análise estatística, é um artigo de 2012, tá? Uma análise estatística foi bem criterioso ali para fazer essas avaliações vagais, autonômicas. Porque com 10, um N de 10, não é muito fácil você assim, conseguir produzir, conseguir fazer um artigo uma revista boa, que é a revista Cinetoprometria e Movimento aqui da UFSC. Sim. Muito bom. Dando sequência, deixo aberto aí agora o Douglas, né? Douglas Posso vai perguntar, dar... então. Douglas, vou dar uma viajada aqui, hein, Lucas? Manda ver. É uma pergunta mais sobre planejamento em relação aos testes, tá? Você fez os testes na pré-temporada no ideal, né? O ideal, quando você pegaria os testes novamente para ver a evolução de cada atleta individualmente, né? Ou do grupo em si, né? De quanto em quanto tempo para você pegar? E uma outra questão, né? Que daí vai fora da realidade de qualquer clube, eu acho que é impossível isso acontecer, mas o quanto pode atrapalhar os resultados no teste físico, a falta de controle que a gente tem em cima do atleta em relação a controle de alimentação, de sono, de descanso, em geral. Então, é uma pergunta mais, não só sobre o artigo em si, né, mas em relação a todos os testes físicos aí. Então, a primeira é com relação a quando avaliar, né? Qual O ideal. Para avaliar, Sim. Tá, o tempo de avaliação. Primeiro, assim, que tem que ficar claro, essa é a minha opinião, não é o que a literatura fala, é a minha opinião. A avaliação, primeiro tem que saber o porquê avaliar. Por quê e para quê. Tá? Eu falo assim, com a maioria dos preparadores que estiveram aqui, eu falo assim, a gente vai avaliar, a gente vai reavaliar, a gente vai ter essa condição, falando em profissional, a gente vai ter condição de reavaliar. Hoje há uma linha muito clara que não faz avaliações, não quero avaliar, eu tenho maquinário para controlar o atleta diariamente, eu tenho GPS para 30 atletas, eu tenho frequência cardíaca para 30 atletas, eu tenho um controle dos mais variados, desde a percepção subjetiva ao controle de CK, termografia, enfim. A partir disso, a minha avaliação ela é diária. Porque eu tenho a performance dele nesse treino, eu tenho no dia seguinte, eu tenho no jogo e tal. E eu crio um banco de dados onde a avaliação é diária. Por que eu tenho que avaliar, fazer um teste, se eu tenho
o mais importante são dados diários do atleta, com melhoras ou não diárias. Então, isso tem que avaliar. Avaliar no sentido, né? Tem que parar para pensar. Fala, Michel. Pegando a pergunta do Douglas, só pegando o seu gancho, aí existe um cenário, né? Aí você falou de um cenário de um clube que tem essas estruturas. Vou pegar, então, a Série B do Catarinense. Clube profissional. Ninguém tem essa estrutura de maquinário. O cara vai ter o quadro físico com o adipômetro, a balança e lá, sei lá, o teste do ioteste. Aí, quando é que ele, por exemplo, na base, por exemplo, o Douglas vai trabalhar no time da base que não tem essa estrutura. Mas assim, lá o que vai fazer a medida inicial, vai ter as medidas do atleta. Eu creio que seria nesse cenário, né, Douglas? Não sei se poderia ser para a gente também saber, né? Sim, é bom. Eu ia caminhar para esse lado, porque também é a nossa realidade, Michel. Eu tenho 4 GPS que estão emprestados. Eu digo na verdade, que fui eu que consegui, né? Mas, enfim, é do clube, né? Mas está emprestado, o cara deixou lá, enfim, mas não vem a questão, tá? Calma, Lucas, calma. Por outro lado, a gente tem uma baita de uma câmera de termografia, que é uma baita do recurso. Eu teria comprado o GPS para o clube, não a câmera, mas tem outros profissionais que iam preferir a câmera. Enfim, em tempos de pandemia, a câmera está valendo ouro. Mas vamos lá. Pensando, tá? No controle, tá? No controle do atleta. Se a gente for fazer a avaliação e reavaliação, é importante a gente saber o porquê e para quê. Se eu não tenho como controlar esse cara não ter principalmente a carga externa dele, né? O que seria a carga externa? É a distância percorrida, aceleração, desaceleração, é tudo que ele faz. É a carga externa. Carga interna seria a frequência cardíaca e a carga psicofísica seria a percepção subjetiva de esforço. A percepção a gente pode coletar diariamente. A percepção de recuperação a gente pode coletar diariamente. Tem métodos que a gente faz de controle, tá? Que tem sido utilizado, assim, está mais que difundido na literatura. Mas vamos pensar nas avaliações. Douglas, o ioiô teste é complicado você avaliar, tá? Você tirar uma sessão para fazer isso no momento de campeonato é complicadíssimo. Não creio que alguém faça, tá? Profissional, base talvez, às vezes você tem um gap aí, uma diferença de data, tá? Então o que eu acho? Acho importante você, vale a pena ter ideia do início do cara, pelo menos é o momento que o cara chegou para você, não, beleza, eu quero saber o status dele atual, vou lá, avaliei, ponto, maravilha, avaliei, vou definir meu treinamento em cima daquele resultado, vou montar meu treino em cima daquilo ali, não vou usar para nada, parceiro, só para dizer que ele está mal, que ele está bem, só se você quer um instrumento para cobrar o cara. Lucas, eu preciso disso para eu poder ir dentro dos caras, eu quero. Beleza. Mas se não, cara, tu vai pegar aquilo ali, o cara vai dar na tua mão, tu vai botar na gaveta, tu viu quem foi mais, e não vai saber disso. Porque no fim das contas, quando botar na arena, tu sabe, cara, tu sabe quem é quem. Pode ser que um ou outro tem uma diferença, mas assim, tu sabe quem é o cara que corre mais, quem é o cara que é mais aeróbio, o cara que é mais anaeróbio, o cara que é mais veloz. Assim, tu consegue identificar pelos teus próprios treinamentos. Mas eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Para entender quem é esse grupo que eu tenho na mão. Até para saber uma coisa. Às vezes o teste já tem uma linha também, é muito mais psíquico do que físico. O cara que não quer, esquece, parceiro. Se você coloca uma prova, faz um teste físico com o treinador do lado e faz o teste físico sem o treinador. É outro teste. Tá? Então, assim, para rodei, não te respondi. Já está quase acabando o tempo aqui. Eu entendo
você tem boas adaptações, em torno de 4 a 6 semanas de treinamento, tá? Então, eu entendo que é um período razoável, um mês a um mês e meio, tá? Para você reavaliar os caras. Mas tem que saber o seguinte, tu não pode usar isso nem para querer foder o preparador físico, muito menos, aí vai estar filmado, né, Thiago? Mas tudo bem. Muito menos para usar para cobrar os caras, assim, de uma forma assintosa. Por quê? Como eu falei antes, a maioria, se você fizer, de alguns trabalhos já mostraram que após a pré-temporada você tem uma diminuição dos índices de força e potência. Aí você fala, porra, eu tô treinando para quê? É porque o volume e a intensidade está tudo misturado naquele momento. Como você tem aquele tempo para treinar, você tem volume alto de trabalho técnico, tático, você tem volume alto de trabalho físico, e o corpo está tentando dar um jeito ali para se adaptar. As questões aeróbias, elas são melhoradas, mas principalmente que se refere às questões neuromusculares, elas ficam, a maioria dos estudos mostram que elas diminuem ou não melhoram. Mas foi, né? Falando. Tá faltando o Adriano, né? Falta o Adriano, né? Mas só para fechar ali o que a gente estava falando, eu vejo assim, importante as avaliações. Tem avaliações que você pode fazer com recorrente. Vamos supor, avaliação do salto horizontal. Pode fazer semanalmente. Às vezes, o salto horizontal é complicado, mas o salto vertical é complicado. Pode fazer o salto horizontal. A nível de potência, consegue botar uma treina e ver. Então, assim, já foi validado, já foi descrito na literatura também, a capacidade de potência de salto horizontal. O maior problema dos saltos, ao meu ver, é a coordenação do salto. Então, assim, o cara tem que treinar, para ele ficar bem saltar, porque os nossos atletas, às vezes, não sabem saltar. Para você também não ter o falso positivo ou falso negativo, né? O cara começou a saltar, não sabia saltar. Aí, dali 3, 4... Ô, Pete. Oi, Pete. Obrigado. Então, às vezes, o cara não sabia saltar. Ele só começou a saltar. Ele aumenta o rendimento, em tese. Aí daqui a pouco ele não aumenta mais. Você fala, pô, eu não estou conseguindo aumentar. Não, ele chegou praticamente no auge dele e ali ele vai trabalhando. E a gente tem que entender, no modelo que a gente tem de treinamento, a performance ela é ondulatória. Aí a gente não pode pensar na performance como a gente teve Matveev lá atrás, que você vai atingir o pico de rendimento. É ondulatório. Então, durante o processo de treinamento, você vai ter uma melhora de rendimento e essa melhora, a ideia é que você consiga manter ela. Mas você vai ter uma diminuição de performance, um aumento. Vai ficar oscilando. Vai oscilar. Dificilmente você vai manter ele lá em cima. A outra pergunta, qual foi? Eu não sei se eu respondi. Só para te falar. A altura de salto ou a distância de salto, ela já tem sido utilizada bastante para controle de treinamento. Nem tanto para performance, mas para o controle de treinamento. Então, se você tem uma diminuição de até 20%, na verdade 10%, mas 20% da altura de salto, já identifica que ele está com sobrecarga. Então, normalmente, você vai tentar identificar o que você faz com isso. Um parâmetro só é muito pouco, mas normalmente você pode associar isso à dor muscular, à altura de salto, você tem a termografia, há uma imagem alterada, você tem a relação de carga, bem conhecida como agudo crônico, que ele utiliza das 3 ou 4 semanas anteriores de carga, de média de carga, e a semana corrente.
Então, se ele está dentro dessa margem, dessa relação, tem uma relação que até 1,5 ela é aceitável, você são outros parâmetros, enfim, são vários parâmetros cruzando, entendeu? Várias informações sendo cruzadas para você ver a prontidão de treinamento do atleta. Não é performance, é a prontidão dele. Se ele está fadigado ou não para treinar. Ponto. A outra pergunta foi? Era sobre a realidade, né, que eu acho que todos os clubes passam, o quanto que é prejudicial o não ter o controle de alimentação, de descanso, e que vai prejudicar nos resultados, né, com certeza. Hoje tem os questionários de bem-estar, tá? Também está bem difundido já. Você tem alguns que já são validados na literatura, alguns profissionais utilizam nos seus clubes alguns modelos que funcionaram para a sua realidade. Tá? Então, pode ser um questionário de 0 a 10, onde 0 você está mal, está fadigado, e 10 você está totalmente recuperado, enfim, vice-versa. Como é a percepção subjetiva de esforço pós-treino. Tá? A alimentação é fundamental. Assim. Só que esse controle depende muito de como você consegue buscar essas informações do atleta. Né? Os recursos mais bem descritos na literatura de recuperação regenerativa, de regeneração do atleta, mais bem estabelecido na literatura é nutrição e sono, descanso. Tá? São pouquíssimos os suplementos alimentares estabelecidos como efetivos na literatura. Não tem mais que 8, 6, 7. Acho até eu vi um estudo esses dias. Acho que são 5 os suplementos realmente bem cotados na literatura, bem relatados na literatura, com recurso ergogênico efetivo. Tá? Então, seria fundamental. É fundamental esse controle. Alguns controles fogem ao nosso alcance, que é saber se o cara, se ele quiser dizer que não dormiu e tal, aí foge um pouco da gente, né? Foge um pouco da nossa alçada. Beleza, Lucas, valeu. Legal, bacana, Lucas, foi legal a colocação do Douglas também, a pergunta e essa explicação aí, eu tinha algumas dúvidas, mas quando você explicou, já consegui resolver, né? Nem vou perguntar, né? Porque você conseguiu explanar muito bem. Thiago, vai fazer pergunta? O Adriano acho que deixa o Adriano primeiro aí, deixar os experts primeiro. Adriano, com você. Na verdade, uma colocação, talvez não seria uma pergunta, né? Duas situações. Eu entendo como variabilidade, eu entendo como capacidade de mudança. E o tema diz frequência cardíaca e a variabilidade, então a capacidade de mudança da frequência cardíaca. Aí o próprio artigo comenta que usou vários testes para fazer, para averiguar a mudança dessa variabilidade. 28%, afirmo, pelo que eu li ali no teste ali, 28% de uma partida de futebol é aeróbico, pelo que eu entendi isso ali pelo artigo, tá? E 58% de sprints anaeróbico. Tá, vamos lá. Aí você vai fazer um teste, a parte do teste, há alteração, mudança, e na parte de potência não houve mudança. Não teve significado nenhum de mudança. A minha opinião, eu acho que não teve mudança porque faltou nesse artigo citar a metodologia do treinador. Porque eu acho que essa metodologia que vai determinar essas mudanças. Minha opinião, tá? Se alguém tiver algo diferente, pode falar também, tá? Na realidade, é um ponto interessante, né? A gente, ele realmente não
onde escorre. Eu acho que não é o objetivo do artigo discorrer todo o processo de treinamento. Quantos por cento do treinamento foi aeróbio, anaeróbio? Quantos por cento do treinamento foram destinados a treino técnico? Quantos foram físicos? Embora ele coloca, eu não sei se dá para a gente entender, ele coloca 2 períodos. Eu entendi que todo dia que treinaram foram 2 períodos, de manhã foi físico e à tarde foi técnico-tático. Foi mais ou menos isso que ele colocou no artigo, durante 6 semanas. Eu não sei quantos períodos ele treinou, eu não sei quantos dias, eu não sei se teve descanso nesse período. A gente não consegue verificar no artigo. Faz sentido, sim, a gente ter essa informação, porque muito provavelmente ele vai estar muito mais exposto ao tempo. Provavelmente, por mais que seja pré-temporada, ele vai estar, por 6 semanas, ele vai estar muito mais exposto nas mãos do treinador do que no preparador físico. O tempo total de trabalho do treinador deve ser consideravelmente maior do que do preparador físico. Com relação a esses dados de 28%, de 58%, são dados da literatura que realmente colocam esses parâmetros, tá? Talvez até tenha mudado um pouquinho por conta do ano do artigo, mas faz sentido, faz sentido. Como a gente não sabe, né, o que o treinador fez, de que maneira fez, talvez se ele tivesse utilizado de uma outra metodologia, ele poderia ter melhorado. Mas como eu te falei, Adriano, já está bem colocado, principalmente por conta do volume de trabalho que se faz e por serem capacidades concorrentes, né? Vou ver aquele exemplo do maratonista e do velocista. A gente tem um acúmulo de carga, de capacidade, num curto período de tempo. E a gente fica meio que devendo para o sistema. O sistema não consegue, eu não consigo priorizar. É a mesma coisa que eu pegar um bodybuilding, o Arnold Schwarzenegger, e mandar o cara começar a correr que nem o louco. Ele vai perder massa magra. Entendeu? Ele vai diminuir a performance e o objetivo final dele, que é ganho de massa magra. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que entender. Alguns profissionais agora estão numa linha, que linha é essa? De você diminuir essa carga, tá? Principalmente o volume total de treinamento, principalmente na pré-temporada, para não perder esses níveis de velocidade e potência. Embora no artigo aqui ele identifique o aumento de velocidade. Tá? Mas eu concordo contigo. Se a gente tivesse mais informações sobre o que foi treinado, a gente poderia inferir melhor, né? Não, exatamente, mas eu queria dizer o seguinte, ó, que eu acho que devido a essa metodologia, que não teve essa mudança na potência. Eu entendo como potência que é o resultado de força e velocidade. Se você não, se tu melhorou a velocidade na parte do teste, pode ser que devido a um trabalho do treinador, da metodologia do treinador, talvez em excesso, não teve a evolução na parte da potência. Por isso, tá? Eu quis dizer isso, tá? É exatamente isso. Mas eu só estou querendo deixar claro para você que clubes de altíssimo nível aqui do Brasil já mostraram alguns trabalhos, já mostrou um trabalho que não houve melhora, até diminuição dos níveis neuromusculares, principalmente de potência e velocidade. Isso não é exclusivo desse trabalho, entendeu? Se dá muito pelo acúmulo de carga. Concordo contigo. É nosso dever tentar modular essas cargas, mas que é muito complicado. Haja vista que normalmente o período da pré-temporada é o único momento que você tem para implemento de carga. A gente pode pensar, você hoje trabalha aqui em Santa Catarina, você tem jogo de domingo a domingo, na base. Você consegue fazer você não precisa fazer uma pré-temporada tão condensada assim. Você pode preferir, em alguns momentos, algumas cargas e gradativamente aumentando a intensidade e o volume e ganhando condição do seu atleta. Dessa forma, você minimiza
as chances de uma lesão e vai ganhando gradativamente os níveis de condicionamento, seja ele qual for. Tá? Mas eu concordo contigo, a gente não tendo os dados dos treinos, a gente não tem como falar muito, né? Legal. Queria fazer uma pergunta para o grupo rapidamente. Envolve os treinadores, o preparador físico, até alguns de vocês participaram, não sei se o Lucas também pode responder, de algum projeto de pesquisa, ou na universidade, ou no clube que vocês trabalharam, que junto com a preparação física, a comissão técnica, nós vamos fazer um projeto aqui para descobrir não sei o que lá, força, não sei o que lá. Estou dando um exemplo. Algum de vocês chegaram a participar de algum projeto de pesquisa? De futebol, de treino? Não, eu já participei, agora, na realidade, já participei de alguns trabalhos, eu não sei efetivamente nessa característica, sim, não. Só para a gente ter uma ideia do grupo, né? Se algum já participou, se foi um resultado legal, se conseguiu. Eu participei num clube em Santa Catarina, eles, junto com a universidade, um projeto da água lá, o consumo de água do atleta no jogo, para perceber, né? E não foi muito legal, assim, não teve tanto dos atletas, do clube, faltou algumas coisas, porque deu alguns resultados que não foi fora, assim, então não foi, a ideia foi legal, mas não teve um efeito bacana, assim, né? Não foi legal. Teria que refazer o processo. Alguém mais chegou a participar? Eu participei mas de outra área, musculação, né? Com pesquisa na musculação, com a faculdade, mas no futebol, voltado ao futebol, não. Legal. Voltado à corrida, voltado a outros esportes, né? Sim. Legal. Bem, Thiago, sua vez, por favor. Não, na verdade, eu ia ficar com as perguntas no mesmo nível da do Douglas, né? Não querendo... Não entendi. Eu posso fazer uma pergunta? Não querendo... Pode. Deixa eu só fazer uma pro Lucas, que as minhas seriam mais ou menos no nível do Douglas, não relacionado mesmo à questão mais científica. Você mencionou no início, Lucas, do TECAR e do ioiô. Quais são as diferenças básicas? Porque você falou que eles são semelhantes, mas quais são as diferenças básicas? Assim, precisa entrar muito a fundo só para a gente entender. Não, é bem tranquilo. Ioiô, 20 metros. Final, ele vai ficando mais rápido a cada estágio. Então, o sinal vai ficando mais rápido a cada estágio e você tem 10 segundos de recuperação. Então, faz a atividade, recupera 10 segundos. Faz a atividade, recupera 10 segundos. Sempre com a mesma distância. Então, o atleta tem que se preocupar com o sinal sonoro, porque o próximo sinal sonoro ele vai sendo mais rápido. Tá? O ioiô ele tem uma relação mais forte com o VO2 máximo. A fórmula, como é que eu posso falar? É isso. O final, né? O estágio final, ele se relaciona melhor com o VO2 máximo. O TECAR tem uma fórmula que visou isso, mas a relação não é tão forte. Tá? O TECAR, ele se inicia, pode se iniciar ou com 15, seria o nível 1, o nível 2 com 20 metros. Tá? Ao final de cada estágio, aumenta o metro e o sinal é sempre 6 segundos. Então, você faz 6 segundos, bate em 20 metros, 6 segundos de retorno e 6 segundos de recuperação. Então, você tem 12 segundos de execução para 6 segundos de recuperação. O que muda é a distância. A distância vai aumentando. Quanto o TECAR, a distância aumenta, no ioiô, o dip aumenta. Os dois visam a mesma coisa, que é identificar a potência aeróbica do atleta. Ao final de cada teste, a gente também tem o pico de velocidade, que é o parâmetro que eu mais utilizo para identificar o nível máximo de potência aeróbica do atleta. Legal. Perfeito, Antônio, obrigado. fazer a pergunta, né? Antônio, como Então, a respeito aí, o Adriano falou a respeito lá do... Como é que fala? Que a pergunta que o Adriano fez foi sobre a metodologia lá de treino, né? Então, quer dizer assim que, dependendo do treinador, se ele é um treinador mais intenso, se ele é um treinador que é mais parado,
Pode ter alguma diferença, então, nesses testes aí? No exemplo lá, José Mourinho, o Simeone, enfim, outros. Então, essa variabilidade, ela pode mudar, então, dependendo do perfil lá do treinador? A variabilidade, vamos lá, a variabilidade é uma resposta fisiológica, tá, do sistema vagal. O que é o vagal? É o autonômico. Eu estou parado aqui, na frequência cardíaca, ela é regida, tá, pelo sistema parasimpático, tá? Então, assim, a respiração, muitas vezes consegue trabalhar essa variabilidade. Mas, eu parado, eu deitado, eu não tenho controle sobre ela. Se eu não fizer nenhum tipo de... se eu não fizer uma respiração, digamos assim, pensar uma yoga, enfim, eu não vou ter como mexer nela. Partindo desse princípio, independente, pode ser o Mourinho, pode ser o Douglas, pode ser o Thiago, cada um vai ter uma resposta de variabilidade. Eu não preciso jogar futebol, eu tenho uma resposta de variabilidade. Se eu estiver estressado no meu trabalho, estiver com problema, a tendência é eu variar pouco. Agora, se eu estou bem treinado, estou com cargas equalizadas, a tendência é eu variar mais. Em tese, é melhor eu estar com uma maior variabilidade. Tá? Meu estado de treinamento está bom quando eu tenho uma maior variabilidade. Quando você fala da perfil do treinador, isso independe. A gente está falando de outra coisa, mas se daqui a pouco o seu treinador é um cara que treina muito volume, então não segura na carga, a tendência é o quê? Eu tenho uma variabilidade mais baixa. Se eu consigo identificar isso, aí eu posso falar, professor, ó, fulano, isso que eu queria ouvir. Dentro do nosso grupo, tá, diminuiu a variabilidade. A gente tem que se atentar para isso. Nada mais é que uma forma de controle de treinamento. Tá? Entendi. Hoje, como está no grupo, hoje tem vários aplicativos que a gente consegue mensurar. Ou com uma cinta que seja de Bluetooth, né, da Polar, ou com digital. Eu não sei. Eu sei que com o iPhone dá. Eu não sei se com esses telefones outros que tem digital, não sei se eles conseguem. Mas depois eu passo. Tem alguns aplicativos que são validados. Perfeito. Legal, bacana. Mais alguém fazer pergunta para o Lucas? Está aberto? Eu ia falar para ele tentar indicar, né, para o pessoal que está assistindo alguns aplicativos que você tinha comentado, né, Lucas? Que podem ajudar aí no dia a dia aí de... Eu mando, na verdade, na correria aqui, eu ia botar umas imagenzinhas ali, eu não consegui. Mas eu mando, sim. Tem a maioria, até para a gente usar, assim, tem uns que mostram o seu estado de prontidão e tal, é bem legal. E esses aplicativos, talvez até os aplicativos de estrada, eu não sei, tem alguns aplicativos de corrida que já tem embutido, mas eu vou... O que eu tenho aqui, que é o mais utilizado, é o HRV Elite. Mas eu vou buscar aqui direitinho e ponho direto na loja lá da Google Store, lá eu mando para vocês. Legal, bacana. Deixo aberto aí a quem estiver disposto a fazer mais uma pergunta e, se não, daí já tento já finalizar o processo. Mais alguém? Adriano, Thiago? Não, só quero agradecer aí. Na verdade, era bem complexo mesmo esse artigo aí, só para quem é expert para entrar nesse. Na realidade, é que... O Lucas. Ele é simples. Né? Se eu vou falar com a última pergunta? Então, a última pergunta aí para o Lucas. O Lucas, você falou lá do suplemento, né? Que não são muito, né? Não são muito efetivos. Eu acho que você também claro que todo mundo está comentando a respeito da creatina, que ela já vem há um tempo sendo comentada. O que você acha dela? A creatina é um dos poucos suplementos que são bem esclarecidos na literatura. Só que a gente tem que identificar que tem pessoas que são responsivas, outras não. Só que a grande maioria é.
E uma coisa interessante fazia uso dela por um período X de tempo, 3 meses, depois parava por causa da função renal. Hoje já viu que não há necessidade. A creatina pode ser utilizada a longo prazo, não tem nenhum tipo de contraindicação. A única questão é que você tem protocolos, tem alguns profissionais que utilizam uma fase de saturação inicial, seria o momento de você dar um boom no sistema e depois você regula, e tem outros profissionais que entendem que não tem necessidade de fazer essa saturação e entra com uma dose única já diariamente. Não, pegando só o gancho do Lucas sobre a creatina, eu finalizei agora um curso de nutrição esportiva e hipertrofia, e a parte da creatina vem muito do que o Lucas falou. Muitos artigos e nutricionistas de alto rendimento, principalmente do esporte, perdão, eles tratam a creatina dessa forma. Você começa com um período de uso para não ter a saturação dela, para 10 dias, trabalha 20 dias tomando creatina, intervalo de 10 dias, né? Retoma, quer dizer, tem como ele falou, eles regulam para ter o controle e ver o desempenho do atleta. Né? Isso o pessoal viu que agora não tem tanta essa necessidade, alguns profissionais, né? Uhum. Na literatura, porque a grande preocupação era a função renal, né? Você tem um problema renal em relação à creatina. Na verdade, você tem, lógico, você tem alguns controles de creatinina, você tem algum controle sanguíneo para ver se a sua função renal está legal para você utilizar. Mas não tem nenhum artigo mostrando que contraindicando ela por problemas do gênero. Concordo. Perfeito. Tranquilo. O Adriano ia fazer uma pergunta. Adriano, por favor. Não é. Uma que surgiu agora, eu acho que ele falou e eu perdi o fio da meada. Eu penso assim, vamos lá. Vamos pensar na parte prática para mim usar a variabilidade. Vamos dar um exemplo. Eu coloquei frequencímetro em todos os atletas, tá? Ou no atleta X. Como é que eu vou saber se ele está, através da frequência cardíaca que falou, em repouso, eu consigo saber se ele está condicionado? É isso ou eu não consegui pegar essa parte? Adriano, deixa eu te explicar. A variabilidade da frequência cardíaca, é que está travando minha internet. Fala de novo como é que é. É por isso que eu não peguei essa parte. A frequência cardíaca, ela busca identificar o sistema autonômico, tá? Então, assim, no momento de repouso. Não entenda a variabilidade da frequência cardíaca como o batimento cardíaco agora está a 100 e depois ele está a 120. Não é isso. Tá? Como eu te falei, são os intervalos RR, lá do ecocardiograma. Tá? Então, não eu estou com frequência cardíaca alta, agora estou com a frequência cardíaca baixa. Não é isso. Tá? É um parâmetro autonômico, um parâmetro para a gente identificar um sobretreinamento, um estado de prontidão do atleta. Então, nesse caso específico, ela não se adequa. Tá? Então, seria para ver pré-treino. Por isso que é em nível de repouso. Pré-treino para ver se ele está em condição de treinamento. Entendi. Tranquilo. Papagaio, o papai. Legal. Mais alguém? Perguntas? Por favor. Está aberto. Adriano, tranquilo? Legal. Então, assim, se foi finalizada a questão de perguntas, né? Creio que hoje o tema foi um pouco nem o Thiago falou, e o Lucas falou, foi complexo, mas eu creio que se não falar desse assunto, creio que vai ficar vago, né? Eu acho que se a gente puder passar isso para quem for assistir, universitários, pessoas que querem aí entrar no meio do futebol, entender um pouquinho, já tem uma ideia de pesquisar e falar desse assunto. Eu acho que para nós, para o dia a dia, futuramente isso vai também, se vier esse assunto, a gente não vai ficar tão vendido no lance, né? Não ficar viajando, né? Opa, vamos tentar entender que eu já sei esse negócio aí, vamos fazer. Então, acho que é legal, é complexo, mas é importante todo o conhecimento, a gente troca de ideias.
eu vou deixar aberto aqui o próximo assunto, que é uma sequência da nossa estreia aqui no canal, que seria o modelo de jogo parte 2, que vai falar a diferença entre proposta de jogo e modelo de jogo, e os 3 modelos, que é o intermediário, o rudimentar e o avançado, que é o que eu tenho esse assunto aí em pauta. Se todos estiverem de acordo com esse assunto, a gente já pode fazer para o próximo aí. Não sei se o Douglas gostaria de abordar esse assunto ou falar, porque eu tenho material, eu te passaria e você falaria para nós. O que você acha? Da ideia. Joguei para ti, hein? Senão eu faço, senão eu tenho aqui, faço. Mas assim... Pode tocar. Beleza, depois eu mando o que eu tenho e aí você prepara aí e faz. Legal, então? Boa, Douglas. Tranquilo, Michel. O Antônio também quer fazer também, Michel. Aí a gente se organiza aí. Tá. Ele tá com o microfone desligado. E assim, tem outros assuntos que eu pautei aqui, que seria a periodização, categorias de base ou formação, falar um pouco da categoria de base, acho que é interessante. Tática ou técnica, né? E prevenção de lesão, que hoje é... Categorias de base, sendo de gestão, eu posso falar. Porque assim, eu acho que um assunto também que eu acho que envolve os treinadores, preparador físico, né? É você tentar que o seu atleta não se machuque, né, Douglas? Acho que não, bacana. Que a sua equipe faça isso e você possa contar com o teu atleta, porque hoje o atleta no DM é complicado, né? Hoje os clubes estão, né, em conjunto, né? Fazer esse conjunto de... Tranquilo, então. Perfeito. Então já temos aí o próximo assunto aí, que é o modelo de jogo, parte 2. E depois entramos em outros assuntos para o Thiago, para o Antônio, até. Para o Antônio também. Vou deixar já o do Antônio. Estou esperando o Thiago parar de filmar isso aí, de gravar. Eu acho que não sei se o Antônio poderia falar de periodização de treino, na parte física, junto com o treinador. Acho que essa parte era interessante. Não, eu escolhi um tema com o Thiago aí, que legal. Sobre perfil. Eu queria falar sobre esse tema agora. Não, aí eu vou falar com o Adriano aí. Eu e o Adriano. Legal, então. Bacana. Perfeito, eu vou falar que eu tenho que acompanhar a entrevista do governador agora. Não, tranquilo, então. Então, assim, agradecendo Falou, aí. Valeu. Agradecer a todos aí. Vou deixar vocês aqui. Finalizar. Agradecendo o Thiago Borges, Lucas Loyola, Douglas Basoli, Antônio, Adriano, Michael Neves. Até a próxima. Valeu. Thiago, obrigado, hein? Obrigado. Obrigadão. Valeu. De bom aí. Valeu, obrigado, Lucas. Obrigadão, valeu. Obrigado. Valeu, Lucas. Falou, rapaziada.